Olá, hoje o nosso encontro é com José Carlos Rapati, presidente da Mars Pet Care. Showbiz está começando agora, direto dos estúdios da Band em São Paulo. Ele comanda uma das maiores empresas de um mercado praticamente imune à crise. Com marcas consagradas como Royal Canin e Whiskas, ele coloca no varejo mais de uma dezena de novos produtos para cães e gatos todo ano. Vamos começar agora com o presidente da Mars Pet Care, José Carlos Rapati. José Carlos, muito prazer em ter você aqui hoje com a gente e conversar sobre esse mercado tão querido que é o mercado de pets. Vou começar com uma pergunta muito simples. Você tem algum pet? Mas antes disso, é um prazer para mim também poder estar aqui com você. Sim, tenho. Eu tenho uma gatinha, ela se chama Whiskas. Aí meus filhos decidiram dar esse nome para ela. E ela, de alguma forma, ali é a estrela da casa. Esse mercado de pet care só tem crescido no mundo inteiro, né? Talvez os países desenvolvidos tenham mais esse hábito de pets. Agora, no Brasil, isso está crescendo muito bem. Qual a tua perspectiva para esse ano, agora, 2019? Falando um pouco do mercado de pet, o mercado de pet no Brasil e globalmente, sim, tem desenvolvido forte. Mas não necessariamente a gente é uma ilha, eu não sinta também os impactos de crise econômica. Então, o que a gente acabou vendo a partir de 2016 foi uma desaceleração bastante forte do mercado também aqui no Brasil, por conta da crise econômica. Isso daqui acabou trazendo ainda maior competitividade dentro do mercado, uma briga de market share ainda maior, mas o que a gente espera, sim, é que depois a gente retome a normalidade, o mercado volte a crescer em patamares maiores, duplo dígito, para o futuro. Como eu parto do pressuposto que as pessoas não pararam de ter pets e que isso vem crescendo, você acha que pesa no bolso do consumidor comprar, vamos dizer, uma refeição pronta, né? Que é a do pet? A gente, sim, no final das contas, a gente tem que levar em consideração o poder de compra do consumidor brasileiro. E isso está ligado a essa desaceleração que houve no mercado aqui no Brasil por conta da crise. E é fato, a gente tem que levar e produzir produtos que entregam toda a parte de nutrição e os nutrientes, então, que os animais precisam, mas no preço que os consumidores brasileiros consigam pagar. E aí isso traz algumas questões, como, por exemplo, carga tributária, como que a gente consegue fazer com que o nosso setor consiga chegar até esses consumidores a um preço mais acessível. Qual a carga tributária do setor? A carga tributária na parte de pet food é alta, é elevada, é perto de 50%. 50%? Em alguns momentos, o que a gente percebe isso está mudando, felizmente, mas ainda existe muito da associação dos pets, animal de estimação, com alguma coisa supérflua. E, na verdade, o que a gente defende muito é a essencialidade dos pets. Aquela visão de que pet era alguma coisa para classes sociais elevadas, gente com muito dinheiro, aquilo não existe. Os animais hoje têm uma relação extremamente forte com todo mundo, independente de classe social. E essa relação é absolutamente importante para as pessoas. Os animais fazem as pessoas mais felizes. E, nesse sentido, então, é uma essencialidade, não é um supérfluo. Essa tributação, ela foi criada assim que esse mercado surgiu? Ela foi aumentando? Como é que é a história dessa tributação? Porque essa tributação é tributação de produto importado, carro, né? Carro paga 65%, enfim, é uma tributação muito alta. É histórico, ou seja, ela é um dos produtos de bem de consumo não durável, então, nesse sentido, ele tem as tributações típicas do setor, mas a gente viu que em momentos quando houve problemas por parte do governo de arrecadação, uma das categorias que subiu foi a categoria de pet. E a gente acredita que muito por essa perspectiva de que era um bem supérfluo e que poderia ser taxado. Quando a gente acredita que não é bem assim. Vocês têm alguma associação pleiteando uma redução de imposto nessa área? Vocês têm alguém já organizando um pedido para o governo que passou, para esse governo que entra agora?
Existe algum movimento desse tipo? Sim, a gente trabalha, existe a ABIMPET, que é a Associação dos Produtores de Pet Care, e de pet care no geral, mas também o de alimento para cães e gatos. E o que a gente vem defendendo, uma das pautas que a gente vem defendendo é a questão tributária e a essencialidade, então, dos pets. Mas a gente reconhece que é um momento bastante complexo de ter esse tipo de discussão no Brasil. Mas também a arrecadação do setor não deve ser tão gigante que faça tanta diferença e impacto para o governo federal, né? Ela tem uma arrecadação relevante porque é uma categoria grande. A parte de pet care, ou pet food, na verdade, mais especificamente no Brasil, é o segundo Comida maior para mercado. animais de estimação, né? Comida para animais de estimação. Estimação? É o segundo maior mercado no mundo, o mercado brasileiro. É um mercado bastante grande. O segundo maior. Você tem Estados Unidos cifras? São 2 milhões de toneladas aproximadamente comercializados. É um mercado muito grande. O mercado de pet care é um mercado de 20 bilhões de reais, sendo que a parte de pet food, especificamente, são quase 70% disso. Conta aqui para o nosso telespectador, por que um pet deve comer comida industrializada e não comidinha caseira? Claro. Os animais, eles têm uma necessidade específica de nutrientes específicos, de níveis de vitamina específicos. E a única maneira, ou a maneira mais segura de você assegurar que você está dando o que eles realmente precisam, nas doses que eles precisam, é através de uma alimentação balanceada. Por mais que muitas vezes você sinta que você está dando carinho para o teu animal, cozinhando para ele, a alimentação balanceada da indústria, ela tem muita ciência por trás e ela entrega exatamente o que o teu animal precisa, com o nível de absorção que ele precisa, e isso vai acabar dando melhor qualidade de vida para ele e uma maior vida também para o animal, que no final das contas o que importa para a gente é viver bastante tempo com eles, né? Pois é, eu vou contar aqui, eu tive um animal de estimação, durou 15 anos, enfim... Ele faleceu faz 3 anos que eu estou sem nenhum animal. Cheguei à conclusão que eu sou uma mulher de um cachorro só. Mas eu tenho certeza que você vai arranjar um outro animal, um outro cachorro. Vou tentar. Agora, o que me corrija se eu estiver errada. A alimentação industrializada, ela evita que o cachorro perca os dentes cedo, que aí não possa mais se alimentar e viva menos. Isso é um fato? Um dos fatores que a indústria também oferece, que as nossas marcas levam para o consumidor, é a parte de cuidado oral. E a gente trata, esse é um dos temas muito importantes para a gente, que vem não só da alimentação diária dele, né, que pode ser úmida ou pode ser seca, mas também de complementos, como a parte do que a gente chama dos snacks, ou dos petiscos, como a gente chama, como Dentasticks, que ao mesmo tempo você está dando um agrado para o teu cachorro e ajuda na limpeza bucal. Ajuda a reduzir 80%. É aconselhável escovar o dente do cachorro? Absolutamente, absolutamente. Inclusive, é uma das coisas que a gente recomenda para os donos de animal. Sim. Sim. Bom. O cuidado oral é uma parte importante e tem reflexo em todo o funcionamento do organismo do animal. É muito parecido com o dos humanos também. Pode ser uma fonte de doenças. Por isso que manter a saúde bucal do animal é tão importante. Existe outra informação que circula, e essa circula assim fortemente, não sei, enfim, quem é que colocou isso no ar, que a alimentação industrializada pode levar o animal a ter câncer. Isso é verdade? O que existe? Não, absolutamente. Não, essa informação não é correta. O que a gente também reconhece é que há muitos mitos no mercado, que vêm por desinformação de todo mundo que está dentro de parte das pessoas que estão dentro da cadeia. E esse é só um dos mitos que a gente ouve por aí. Há vários outros. E não, eles não tem nenhum tipo de relação? Não existe. Será que é parecido com o ser humano? Quanto mais ele vive, mais ele tem probabilidade de ter câncer? É isso? Porque a idade do animal de estimação, ela tem se estendido ao longo dos anos. Sabe-se lá por quê, eu não sei explicar, talvez você saiba. Os animais estão vivendo mais hoje do que viviam antigamente, como o ser humano. Talvez seja esse o fator, relação doença-animal? Eu não poderia correlacionar o tempo ou aumento ou diminuição de câncer com a longevidade dos animais, mas o fato é,
Quando você faz um alimento completo, balanceado, o que não é só apenas os nutrientes que você está dando, mas tem também a qualidade dos ingredientes que você está colocando, o tipo de absorção que você está tendo. Então, não adianta só você colocar um determinado nível de proteína no teu produto. Tem que ver a qualidade e a absorção daquela proteína. Em alguns casos, pode ser até negativo você ter níveis maiores de proteína, dependendo da qualidade que ela tem. Do que Então, que a é indústria feita entrega essa tudo isso. alimentação? O que é feito? Muito parecido com A o que eles ração. teriam, muito parecido com o que eles teriam vamos falar, numa alimentação, vamos chamar, selvagem ou natural. Há carboidratos, há proteínas, há gorduras, muito parecido. E em balanços diferentes, de acordo com cada tipo de animal. A marca Mars, ela oferece alimentação diferenciada, ração diferenciada para cada cachorro? Como é que funciona isso? Dentro do nosso portfólio, a gente tem produto para todos os tipos de consumidor, em diferentes níveis de preço também, e que vai desde de marcas mais básicas, que a mesma marca oferece o mesmo tipo de produto para quase todos os cães. Algumas marcas, como o Pedigree, por exemplo, você tem uma variedade de cães adultos, de filhotinhos, de cães de raça pequena, que também precisam ter o que a gente chama de kibbles, né? Que são aqueles que são os pedacinhos do alimento seco, que precisam ser menores por causa da boca do animal ser menor. Mas a gente vai também para outros produtos, como a parte de Royal Canin, que aí tem Essa marca é premium, uma nutrição específica, e aí sim a gente vai com bastante especificidade, por idade, por tipo até de raça, específica por raça de animal. A Royal é premium? É o que a gente tem. A Royal Canin de uma maneira simples, é o topo da nossa linha, são os produtos que têm a mais avançada ciência por Qual que é o caviar e qual que é o arroz e feijão? Trás. Todas elas são alimentações balanceadas e completas, o que significa que todas elas são para consumo diário, que você tem que alimentar basicamente os teus animais com elas. O que tem aqui, Royal Canin, é a que tem, de novo, que traz a maior nível de ciência dentro dos produtos, né? E com o maior nível nutricional que a gente tem. Zé Carlos, eu vou te interromper só um pouquinho para o próximo bloco e vou fazer uma pergunta muito interessante. Quero saber por que ter um pet hoje. Já continuamos nossa conversa com José Carlos Rapati. Show Business volta já. Estamos de volta com a entrevista de José Carlos Rapati, à frente da Mars Pet Care. Zé Carlos, por que ter um pet hoje? Por que ter um animal de estimação hoje? Ele dá trabalho, faz companhia, todo mundo ama, mas o tempo das pessoas hoje é muito curto. Existe uma tendência desse mercado começar a diminuir? Como é que funciona isso? É bem pelo contrário. A gente tem que aceitar, sim, que o pet dá trabalho, e isso é parte importante de uma posse responsável do animal. Aceitar, por isso que a gente não prega que pet não é um presente, porque você tem que estar preparado efetivamente para receber um pet em casa, porque ele vai dar trabalho, assim como um filho dá trabalho, se eu pudesse fazer uma comparação. Mas aceitando isso, a relação que as pessoas têm com o pet é maravilhosa. E é isso que as pessoas estão percebendo cada dia mais. E é por isso que a população de pets está crescendo numa velocidade maior, inclusive que a de humanos. A população de cachorro e gato cresce mais que a população de humanos. E a gente tem vários estudos que mostram os benefícios que isso traz para as pessoas. Seja na redução de solidão, a gente tem vários estudos que mostram os benefícios que isso aí acaba trazendo. Na parte de, inclusive, pessoas com doenças degenerativas, como eles começam... Existe muito trabalho com pet. Absolutamente. Com isso, né? Que isso começa a melhorar para os idosos, os benefícios que ele também gera para os idosos. E além desses casos específicos também, aliás, num dos comerciais que a gente tem de Whiskas, a gente trata do tema, por exemplo, do poder que um gato teve na relação com uma criança autista. A criança começou a ter muito mais interação com o mundo exterior do que ela tinha antes. É uma história maravilhosa, que está no nosso site ali de Whiskas, que dá para acompanhar. Mas, além desses casos específicos, a relação diária das pessoas no dia a dia normal com o animal é maravilhosa. Se você parar para pensar,
as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, no congestionamento, no trânsito, no trabalho, e aí quando você tem a relação que você tem com os animais, ela traz um nível de satisfação impressionante. É muito recompensador essa relação. E o que justifica esse trabalho? A gente tem uma crença grande de que os animais fazem um mundo melhor para o ser humano. E por isso que o propósito nosso, me desculpa, o propósito nosso como Mars Pet Care é fazer do mundo um lugar melhor para os pets, porque eles definitivamente merecem. Vamos falar um pouquinho sobre a Mars aqui. Qual o tamanho da Mars direcionada para pets aqui no Brasil? A gente não divulga os números específicos de Brasil, é uma empresa de capital fechado, então a gente não faz essas aberturas, mas eu posso te dizer que é o nosso principal negócio dentro do Brasil, e a Mars globalmente é uma companhia de 38 bilhões de dólares de faturamento, uma das maiores empresas de bem de consumo não durável do mundo, e que de alguma forma ainda é pouco conhecida aqui para os consumidores brasileiros. É verdade. Desses 38 bilhões, quanto é de faturamento de animais de estimação? Os animais de estimação proporcionam? A gente também não abre esse número, mas é uma parte significativa do nosso faturamento. É o maior segmento, como a gente chama, dentro da Mars. Quantas fábricas vocês têm por aqui? Aqui no Brasil são 5 fábricas. Uma fábrica em Mogi, são 4 fábricas de pet food, em Mogi Mirim, em Descalvado, em Recife e uma em Ponta Grossa. E uma de chocolates e alimentos que fica em Guararema, aqui no estado de São Paulo. Tem uma só de chocolate e 5 de... E 4 de pet food. De pets. Sim. Essa distribuição foi tipo para melhorar a distribuição logística dos tem produtos? de alguma forma, sim, quando a gente está definindo a localização das fábricas, leva em consideração o mercado consumidor e fornecimento de matérias-primas. E também aspectos logísticos. Nesses últimos anos, vocês têm tido algum embate com a distribuição? Ou a distribuição é fácil para vocês? A distribuição é sempre um desafio para todos os produtos de bem de consumo não duráveis. Exatamente. A gente quer estar presente onde o consumidor está e a gente quer também não só estar presente, mas também com uma qualidade. Não adianta nada eu ter um produto de pedigree, por exemplo, num supermercado perto da tua casa ou numa pet shop perto da tua casa, mas só ter a variedade para cães adultos se você tem um filhote, ou só para cães de raça média e grande se você tem um de raça pequena. Ou alimento seco se você quer comprar um sachêzinho, um alimento úmido. Então, estar presente e também estar presente da maneira correta, com o portfólio correto. Então, sim, é sempre um desafio para a gente. Como é que vocês trabalham com pet shops? Com lojas especializadas em animais de estimação? A Mars não faz nenhum tipo de venda direto para consumidor, em lojas físicas. É tudo através dos nossos parceiros, né? Então, a gente vende para pet shop, a gente vende para supermercados e o canal, como a gente chama de canal alimentar. Algumas das nossas marcas, como Royal Canin, são exclusivas do canal que a gente chama do canal especializado, que são as pet shops. Os pet shops não têm em supermercado, então? E não tem em supermercados, não. É parte do modelo da Royal Canin. E dentro da parte... E algumas outras marcas também, como Optimum, que é uma nova marca que a gente está trazendo para o mercado, e Eukanuba, elas também são marcas exclusivas do canal dos pet shops. E outras marcas como Pedigree, Whiskas, Kitty Cat, Champ, elas são marcas mais de distribuição massiva, que estão em todos os canais. Vocês têm um canal específico para o consumidor? Para reclamações, sugestões? Sim. Você podia falar um pouquinho o que vocês recebem mais via esse canal? A gente, recebe queixas quando tem algum tipo de problema com os nossos produtos, e por mais que você tente ter o controle absoluto do produto, às vezes alguma coisa acontece dentro da cadeia. Então, a gente recebe reclamações de algum tipo de produto e também muitas sugestões dos consumidores sobre novos produtos, coisas que a gente pode melhorar, e dos diversos formatos, seja por carta, telefone, mídias sociais, e-mail. É claro que hoje carta praticamente a gente já não recebe. Eu recebo pouco. Acho que o ano passado a gente teve uma carta. Uma carta? Eu acredito que sim, uma carta. Mas são muito poucas. E o que a gente tem é tentar estar sempre perto deles, muito em contato. O consumidor
não é o consumidor final, é o animal, mas é o dono do animal o responsável por ele. Que vocês notam, vamos dizer, talvez observando esse canal aí de informações, que mais incomoda o dono do animal? Há alguns problemas específicos no trato. É um tema importante para a gente, a qualidade de fezes, por exemplo, principalmente na parte de cachorros. Tá. E por quê? Porque está relacionado com o que você falou, o trabalho. E a gente trata desse tema de uma maneira muito natural, porque é parte do nosso dia a dia. Mas parte do benefício dos produtos que a gente entrega é que a gente chama uma qualidade de fezes melhor, né? Boa. Por quê? Porque além de ser uma sinalização da saúde do próprio cachorro, no caso, também facilita a vida do dono quando você consegue limpar de uma maneira mais fácil. Então, esse é um tipo de problema e que os nossos produtos endereçam. Um outro problema é a bola de pelo, como é chamado no caso dos gatos. E parte do nosso portfólio, como, por exemplo, o Whiskas Temptations, que são petiscos para gato, ajudam a reduzir também a formação das bolas de pelo. Então, esses são alguns dos problemas, vamos falar, de ter que cuidar de um pet que acabam acontecendo, que os consumidores trazem, e a gente tenta ter soluções para eles. A Mars pensa em ampliar esse mercado de pets, sei lá, para papagaio, periquito, tartaruga, não sei. A gente já teve no passado, aqui mesmo no Brasil, uma linha de produtos para pássaros, era a linha Trio, ficou bastante tempo no mercado. Em alguns outros lugares no mundo, a gente tem produtos para peixes e alguns produtos até, inclusive, para cavalos. Mas não é parte do nosso... É uma parte muito pequena do nosso portfólio, né, global, e não está presente no Brasil. E o que a gente espera, sim, é uma ampliação na parte de cachorros e gatos, é o nosso foco. E a gente, sim, tem planos de expandir bastante. O mercado brasileiro é um mercado ainda pouco maduro. É um mercado ainda que tem poucas opções. Nós mesmos começamos com o desenvolvimento do alimento úmido. A concorrência é pequena, você diz? A concorrência é muito grande, mas dentro dos segmentos que já existentes, como, por exemplo, o alimento seco. Quando você vai para o alimento úmido, que são os sachêzinhos, a Mars, que desenvolveu e que está tomando a liderança desse segmento no Brasil, é um segmento relativamente novo aqui no mercado brasileiro. Esse é um dos exemplos. A gente está educando o consumidor brasileiro a também dar alimentos úmidos para os animais, que é muito bom. A parte de trato oral, com produtos como Dentastix, que além de permitir uma aproximação dos donos com o animal, ainda ajuda no controle da saúde bucal, evitando formação de placas na boca dos cachorros. Petiscos, e aí tem uma linha grande de produtos que são parte do nosso portfólio lá fora, que a gente em algum momento vai trazer aqui para o Brasil. Deixa eu interromper mais uma vez, só um pouquinho. No próximo bloco tem mais conversa com José Carlos Rapati. Voltamos com o presidente da Mars Pet Care, José Carlos Rapati. José Carlos, o que vocês fazem na área social animal, nesse mundo animal? Vocês têm algum projeto? Tem tanto cachorro abandonado, tanto cachorro jogado na rua. Eu sei que tem criança também, que, enfim, é mais triste, ou tanto quanto, não sei dizer. Vocês têm algum movimento nesse sentido? Sim, absolutamente. A gente tem, sim. E a Mars tem um dos princípios, é uma empresa familiar que tem alguns princípios muito fortes. E um deles é o que a gente chama da mutualidade, onde a gente também tem que devolver para a sociedade onde a gente opera, onde a gente trabalha, também benefícios. E como eu falei para você, a gente tem uma crença de que os animais fazem bem para as pessoas, então a gente quer fazer o bem para os animais. E isso não são só aqueles animais que hoje têm um lar. Existe também uma quantidade muito grande de animais que não têm um lar. Cães abandonados, gatos abandonados também. E aí a gente faz alguns programas nesse sentido. O maior deles é o de pedigree, adotar é tudo de bom, onde a gente fundamentalmente ajuda a criar a conscientização para a causa dos animais abandonados.
Então, o que a gente faz é, além de dedicar parte do faturamento da venda dos produtos para esses... a gente dá uma parte desses produtos, uma refeição para um certo percentual das nossas vendas. Não pode revelar quanto? Eu precisaria ver com específico exatamente qual que é esse número, mas é uma quantidade grande de produto que a gente dá para as ONGs parceiras, e são mais de 150 que a gente está trabalhando hoje, para a alimentação dos cães que eles têm ali. Mas o programa é ainda mais amplo do que isso. O programa também divulga a causa dos cães abandonados e incentiva a adoção de cães. Tá. Então, é uma causa muito bacana, está completando 10 anos do nosso programa aqui no mercado. Existe uma boa aceitação nessa causa de adoção? É fantástica, Sônia, e é uma das coisas que fazem a gente perceber como é importante o trabalho da gente. O meu trabalho não necessariamente é vender ração, vender pet food. O meu trabalho também é fazer um mundo melhor, então, para os pets, que vai fazer um mundo melhor para as pessoas. E, nesse sentido, quando você vai numa feira de adoção, quando você vai numa desses eventos do Adotar é Tudo de Bom, ou quando você vai visitar um desses abrigos para os animais e você vai ver o benefício, e o principal, quando você vê um desses animais abandonados sendo adotado, é maravilhoso. E as pessoas percebem isso. Então, a receptividade que a gente tem acho que a palavra é maravilhosa. Vamos falar que a gente teve mais dificuldade foi conseguir assegurar que esses parceiros que a gente está trabalhando, eles são corretos. Em que sentido? Muitas vezes você pode até ter boa vontade no trato dos animais, mas você não está dando espaço adequado para eles, ou você não está dando a higiene adequada para eles, ou você não está dando a alimentação adequada para eles, ou os medicamentos. Então, o que a gente faz é uma auditoria nesses parceiros, onde a gente tem ali uma lista de pré-requisitos que eles têm que cumprir, e a partir do momento que eles cumprem aqueles requisitos, aí a gente começa a trabalhar com eles. E vocês têm pessoas, enfim, contratadas para fazer essa fiscalização contínua? Sim. Parte do nosso time é dedicado para fazer Você tem ideia dessas 150 ONGs? Quantos animais isso envolve? É uma boa pergunta. O que a gente tem hoje já são 70 mil cães abandonados que foram adotados, nesses 10 anos. 70 mil? 70 mil. É uma cifra que a gente tem bastante orgulho. Ano. E é mais do que simplesmente esses 70 mil. Porque quando você faz a divulgação da causa, quando você começa a falar sobre o tema dos cães abandonados, as pessoas criam consciência, e mesmo que elas não adotem pelos nossos eventos, elas vão depois nesses abrigos e elas acabam adotando. Ou mesmo acabam adotando um cachorro que acharam na rua, ou de um amigo, que aí a gente prega bastante a adoção dos animais. Me dá uma razão para adotar um animal. O que se acaba criando com os animais é uma relação de amor tão profundo que, independente do tempo que você acaba dedicando com ele, e, de novo, os nossos produtos estão aí para estender ao máximo o tempo e a qualidade de vida deles, a intensidade dessa relação que você tem durante esse tempo é o que mais importa. E você ter também a satisfação de ter mudado de uma maneira tão radical a vida de um cachorro, de um gato, quando você faz essa adoção, eu acho que isso por si só já é uma forte razão para você ir para a adoção. A minha gata, a Whiskas, ela é adotada. E aquilo, sempre que eu olho para ela, aquilo me dá uma satisfação adicional. Né? De que salvou, pelo menos, um animal da desgraça, alguma coisa assim. Pelo menos que ela merece cada segundo que ela entrega pra gente. Há quantos anos você está na Mars Pets? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Antes você trabalhava em quê? Como é que seu tipo de gestão para esse tipo de empresa mudou de um emprego para outro? No fundo, o meu histórico foi sempre de gerenciamento de empresa, trabalhando no negócio de bens de consumo não duráveis, né? Então, trabalhei sempre em multinacionais que têm produtos e marcas muito fortes. Os problemas são basicamente os mesmos, sob perspectivas diferentes e com particularidades diferentes. Antes de trabalhar com pet food, por exemplo, eu trabalhei com a parte de cuidado para bebês, na parte de fraldas, esse tipo de coisa. E tem uma relação muito parecida. A relação do vínculo emocional com o bebê é muito parecida do vínculo emocional do dono. Ambos não podem reclamar, né? Ambos não podem reclamar. Eles podem reclamar via latido, ou pode reclamar via choro. E você tem que assegurar que você está dando o que ele precisa sem ele poder falar onde que está o problema.
Então, os problemas são muito parecidos, como você mencionou, de ter distribuição, qualidade dos produtos, educação de consumidor, melhoria dos padrões da indústria em que você está trabalhando. Você gostava de animais antes de assumir? Sim, mas eu tinha pouco contato. Como sempre estava mudando de um lugar para outro, eu tinha muitas dificuldades, né, de ter o animal. E aí, depois, quando eu vim para cá, eu tive um pouco mais de estabilidade de conseguir ter. Você... O que a Pets está pensando sobre Brasil, a Mars Pets? Vocês têm um plano de expansão? Vocês devem ter feito um plano, sei lá, para 5 anos, 10 anos. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ô, Sônia, quando a gente olha para o Brasil e quando você olha para os dados fundamentais desse país e você olha e fala que são 200 milhões de habitantes, por si só, é uma oportunidade que nenhuma companhia pode abrir mão. 200 milhões de habitantes, 200 milhões de consumidores, com categorias, eu vou chamar ainda não maduras, ou seja, a gente tem uma oportunidade de crescimento brutal, seja na parte de chocolate, seja na parte de pet care, né? Então, por mais que você tenha esses solavancos, esses problemas na economia, como a gente está passando nesses últimos anos aqui no Brasil, as perspectivas do Brasil são sempre muito positivas. E a Mars, por ser uma empresa privada, de capital privado, é uma empresa familiar, profissionalizada, mais familiar, ela tem uma perspectiva muito de longo prazo. É aberto lá fora, né? Não, ela é capital fechado, sim. Profissionalizada, mas é uma empresa da família Mars, é uma empresa familiar. E então as perspectivas e os investimentos são todos de longo prazo. Então, quando vem crises como essa, a gente entende as implicações, a gente sim faz alguns ajustes, né? Mas a gente não corta os investimentos. Por exemplo, todo o plano, nós temos um plano de investimento de R$1 bilhão até 2020. Esses planos foram mantidos durante essa crise. Não houve nenhum tipo de corte nesses investimentos. Redução, né? Não, não houve. E por quê? Porque a gente sabe que há ciclos, esses ciclos vão passar, e o Brasil vai continuar crescendo e as categorias vão desenvolver de uma maneira muito forte. A Mars tem presença na China? Sim, uma presença muito forte, com crescimento muito forte em todos os nossos segmentos. A categoria de pet care lá é uma categoria menos desenvolvida como categoria, mas a parte de chocolates, gomas, confeitos é uma parte muito importante. Você tem algum dado sobre a China? Sim, a gente tem dados de todos os países e bem interessante. Em relação aos pets, os fundamentos da categoria são muito parecidos. A relação, sim, são. Essa relação de tratar como um bebê ou como um membro da família, ela é universal. Existe alguma preferência por gato ou cachorro? Existe. Ou uma coisa na China, por exemplo? Eu tenho curiosidade. Eu não sei especificamente os dados da China, como está a proporção entre gatos e cachorros, mas a gente sabe que, por exemplo, algumas partes do Oriente Médio, em algumas partes do mundo você tem uma tendência para gatos. Uma tendência para gatos ou uma tendência para cachorros, depende do lugar que você vai. No Brasil, interessante, a população de cachorros é muito maior, mas a de gatos está crescendo muito mais rápido e a gente acredita que a de gatos vai ser maior que a de cachorros brevemente. Bom, Zé Carlos, nosso tempo está terminando, vou encerrar a entrevista aqui. Tinha milhares de perguntas para fazer. É uma categoria apaixonante. Vou ter que te convidar de novo, espero que você aceite. Vai ser um prazer, já está aceito. Olha, obrigada pela sua presença. presença. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!